Liuella Kenites, a protagonista central da história, enfrenta uma vida marcada pela perda do emprego na biblioteca devido à recessão económica e às dificuldades do mercado de trabalho. Diante da falta de oportunidades em sua área, ela é forçada a aceitar um emprego como faxineira em um prédio comercial. Apesar da natureza de seu trabalho, que muitos consideram humilhante, Liuella o desempenha com dignidade, mantendo uma atitude profissional e grande força emocional. Trabalhar como faxineiro em um ambiente de escritório de alto padrão, como o edifício Torre del Rio, é cheio de contrastes. Liuella se vê cercada por mulheres de origens mais humildes, imigrantes e mães solteiras, mas apesar de ter um diploma em filologia e uma formação universitária, ela se sente alienada do ambiente ao seu redor. No entanto, esse trabalho não se torna apenas uma fonte de renda, mas também uma oportunidade de demonstrar resiliência. Ela se adapta aos padrões dos colegas, aprendendo a limpar com eficiência, reconhecer os produtos certos e atender às expectativas do chefe. Liuella Kenites ajustou os óculos na ponta do nariz, com as mãos protegidas por luvas de borracha, e continuou esfregando o vaso sanitário na 12ª cabine do banheiro feminino da River Tower. Sua tarefa era mecânica, quase automática, mas sua mente não conseguia deixar de divagar para tempos melhores. Ela se lembrava daqueles dias em que suas mãos, antes de serem embebidas em desinfetante com aroma de limão, viravam as páginas de antigos volumes de arte na biblioteca da Universidade de Cleveland. Aquela era uma época em que seu futuro parecia promissor, quando as palavras dos livros e as histórias dos autores eram seu refúgio e sua paixão. Agora, tudo o que toquei foi uma atmosfera industrial e pragmática. O som dos cubículos adjacentes interrompeu seus pensamentos. Garota nova hoje, disse Mónica, uma colega faxineira do 13º andar. Mónica estava falando sobre os arquitetos que trabalhavam nos escritórios acima. Dizem que haverá muitas aparas de lápis. Acrescentou. Liuella ficou parada, com seu pincel congelado no ar. O 13º andar, onde seu marido, Henri, um arquiteto que ela nunca tinha visto antes, trabalhou por meses. Foi o mesmo lugar onde tudo começou a mudar. Henri encontrou um emprego depois de meses de desespero, mas sua atitude em relação a ela mudou drasticamente. Liuella se ofereceu para ajudá-lo financeiramente, mas sua resposta foi direta. Minha faxineira, formada em filologia, vai esfregar o chão dos outros. Ele gritou, estupefato e envergonhado. Apesar de seus esforços, Liuella não conseguiu fazê-lo aceitar a realidade de sua situação. Os 3 meses em que trabalhou na Torre del Rio, como uma das poucas com formação universitária, fizeram com que ela se sentisse estranhamente desconectada das outras faxineiras. Essas mulheres, mães solteiras e estrangeiras, aprenderam a aceitar isso, embora o sentimento de ser diferente nunca as tenha abandonado. O olhar curioso que recebia deles, como se ela fosse um ser estranho, sempre a acompanhava, mas Liesme não deixou que isso a desencorajasse. Enquanto ela esfregava o chão e limpava os banheiros, sua mente ainda estava ativa, lembrando-se de sua vida passada e ansiando pelos dias em que ela e Henri compartilhavam sonhos de um futuro melhor. À noite, Liuella voltou para seu pequeno apartamento em Tremont, um lugar que ela havia tornado aconchegante por meio de seus próprios esforços. Apesar da tristeza que sentia por não ter alcançado a vida que um dia imaginaram, ela se sentia um pouco orgulhosa do que havia conquistado sozinha. As cortinas que ela costurou à mão, as pinturas que comprou em promoção, as estantes que Henri fez quando ainda era forte, todos eram símbolos de sua capacidade de criar algo bonito. Mesmo em meio ao desespero, ao entrar em seu apartamento, Liuella viu Henri sentado à mesa da cozinha, concentrado nos planos de seu novo projeto arquitetônico. Embora a situação económica fosse difícil e ela sentisse uma distância emocional crescente entre eles, algo no olhar dele continuava a capturar sua atenção. Nem tudo estava perdido. Talvez ainda houvesse uma centelha da admiração que ela sentia por ele. Quando a paixão pelo design era o que os unia, Liuella continuou com sua rotina. Mas o pesado fardo da mentira de Henri sobre seu trabalho estava começando a se tornar insuportável. A vergonha que ele sentia pela própria situação e a maneira como ele se recusava a reconhecer o trabalho honesto que ela fazia estavam acabando com ela. No final, tudo o que restou foi a esperança de que, um dia, eles poderiam reconstruir o que havia sido quebrado. Mas para fazer isso, ele teria que encarar a verdade. Ambos. O segundo ponto-chave se concentra em Henri Kenites, marido de Liuella. Ele é um homem que, no início do relacionamento com ela, era autoconfiante, confiante em sua capacidade como arquiteto e orgulhoso de seu trabalho e de sua esposa. Entretanto, após a recessão económica, sua vida começa a desmoronar. Seu escritório de arquitetura fecha, e os projetos param de chegar. Durante meses, ele luta para encontrar um emprego estável. Mas não consegue. Essa incapacidade de obter emprego o enche de vergonha e frustração. À medida que Henri fica preso na incerteza e no medo de perder sua identidade como provedor, ele começa a mudar.
Ele se torna uma pessoa medrosa e insegura. E começa a se esconder atrás de mentiras. Especialmente em relação à situação de sua esposa. Em vez de admitir que trabalha como faxineira. O que para ele simboliza um fracasso pessoal e profissional. Ele decide inventar que Lioel é uma advogada de direitos autorais bem-sucedida. Essa mentira lhe permite manter uma fachada de sucesso diante de seus colegas e amigos. Mesmo que ele se sinta cada vez mais preso em suas próprias mentiras. A situação piora quando Orrin começa a ver sua esposa como uma extensão de seus próprios fracassos. Enquanto Lioel assume trabalhos braçais para manter a família. Orrin fica mais humilhado e, em vez de apoiá-la, a menospreza. A história mostra como o medo, a vergonha e o orgulho podem fazer com que uma pessoa fuja da realidade. Construindo mentiras em vez de enfrentar os problemas honestamente. Orrin, como muitos outros em situações difíceis, escolhe evitar a verdade, o que só aumenta a desconexão entre ele e Lee. Orrin Kenneth estava sentado à sua mesa, cercado por plantas e cálculos arquitetônicos. Mas sua mente não conseguia se concentrar no trabalho. À medida que a recessão atingia duramente o setor da construção, a perspectiva de um novo projeto diminuía a cada dia. Depois de meses enviando currículos, participando de entrevistas e sempre recebendo a mesma resposta: entraremos em contato com você. Orrin estava travado. O telefone não tocou. As ofertas não chegaram e sua autoestima despencou. Apesar da experiência e dos anos de dedicação, a realidade era clara: não havia mais espaço para arquitetos no mercado de trabalho. A construção estava paralisada, os projetos estavam congelados e a crise econômica deixou muitas pessoas como ele presas no desespero. A falta de trabalho o atingiu tão duramente que ele começou a questionar tudo. Inclusive seu próprio valor como homem e como marido. À noite, quando voltava para casa, Orrin encontrava consolo temporário nos planos que desenhava. Mas por dentro sentia um vazio crescente. Lioel olhou para ele com a mesma preocupação e paciência de sempre. Mas ele não conseguia mais suportar a vergonha de não poder lhe proporcionar uma vida melhor. As noites ficaram mais longas. Os silêncios mais pesados e as discussões mais tensas. Foi então que Orrin, incapaz de encarar a realidade, começou a construir uma mentira. Lioela, sua esposa inteligente e culta, trabalhava como faxineira para cobrir as necessidades financeiras da família. Em vez de ser honesto sobre a situação, ele decidiu escondê-la atrás de uma fachada de sucesso. Minha esposa é advogada, disse ele aos colegas, enquanto continuava a fantasiar que sua vida ainda tinha algum senso de normalidade. Mas essa mentira só aumentou sua desconexão com Lioela. Ele não estava apenas mentindo sobre sua esposa, mas, no fundo, estava fazendo isso para esconder seu próprio fracasso. Ele sentiu vergonha do que havia se tornado e, em vez de aceitar a ajuda de Lioela e admitir que sua vida havia mudado, preferiu viver em sua bolha de mentiras. Isso não só o distanciou da realidade, mas também de sua esposa, que sentiu a crescente distância emocional entre eles. Certa tarde, quando Lioela voltou para casa com a notícia de que havia conseguido um emprego como faxineira no prédio comercial River Tower, Orrin ficou em silêncio, quando ela mencionou que aceitaria o emprego para que pudessem pagar as contas. Ele explodiu. O que você está fazendo? Ele gritou com ela, sem entender que ela estava apenas tentando ajudar a família a sobreviver. Minha faxineira, formada em filologia, vai esfregar o chão dos outros. O que você sugere? Ele continuou, sem perceber que sua reação era alimentada pelo medo e pela humilhação. Lioela, calmo como sempre, explicou-lhe que era necessário, que o dinheiro estava acabando, que as oportunidades eram escassas. Mas em seu coração, ela sabia que Orrin nunca entenderia a magnitude de seu sacrifício. Apesar de ser seu marido, ele parecia incapaz de aceitar a realidade da situação. Em vez disso, ele construiu um mundo fictício para proteger seu ego, deixando de ver o que realmente importava, sua dignidade, seu trabalho duro e a força de sua esposa. Assim, Orrin afundou em sua mentira. A confusão entre seu orgulho e seu amor por Lioela o manteve preso. Ele não queria perder o que ainda considerava valioso, a imagem de um homem bem-sucedido. No entanto, essa mesma mentira começou a desmoronar com o tempo. Seu afastamento de Lioela tornou-se mais evidente. E a verdade, embora escondida por um tempo, estava esperando para ser revelada. O terceiro ponto-chave da história acontece em uma festa da empresa, que marca um momento crucial para Orrin e Lioela. Este evento é um reflexo das tensões que estão crescendo entre eles, particularmente em torno da mentira que Orrin criou sobre o trabalho de sua esposa. Lioela, cansada das mentiras e da distância emocional de Orrin, decide confrontar a situação e mostrar a ele que ele não precisa ter vergonha do que ela faz ou de quem ela realmente é. A festa, onde Orrin espera causar uma boa impressão em sua esposa fictícia, advogada de direitos autorais, se torna um palco onde as mentiras de Orrin são desvendadas. Lioela, num ato de desafio, decide comparecer à festa não como faxineira de Orrin, mas como uma mulher diferente,
ela se apresenta como especialista em interiores históricos do Museu de Cleveland. Alguém respeitável e confiável. Para fazer isso, Liu ela conta com Meryl, a faxineira mais velha que lhe ensinou a manter a dignidade. Falar com confiança e se comportar como alguém que não deve se esconder de seu trabalho ou de sua situação. Na festa, Orin fica desconfortável ao ver Lee Ismael se apresentar aos colegas e superiores com confiança e conhecimento. O olhar de sua esposa, sua postura, sua confiança, são a resposta para as mentiras que ele vem inventando. Quando Liu ela se apresenta como especialista em museu, Orin não tem escolha a não ser assistir sua fachada desmoronar e seu mundo começar a desmoronar. Ele não consegue deixar de testemunhar sua esposa desafiar as expectativas e deixar claro que ela não tem motivo para ter vergonha de si mesma. Embora ele tenha, a festa da empresa Milton Design era a oportunidade que Orin estava esperando. Mas, ao mesmo tempo, também se tornou um tormento silencioso. Na elegante sala de conferências da River Tower, Orin estava cercado por colegas, clientes e chefes, mas sua mente não conseguia parar de pensar na mentira que ele havia criado sobre sua esposa. Liu ela, sua mente repassou a conversa da noite anterior, na qual ele havia explicado porque não queria que ela comparecesse, ele não suportaria que ninguém soubesse a verdade sobre ela. Ele temia que os outros o vissem como um fracasso, incapaz de sustentar sua família. Liu ela não disse nada naquela noite. Ela apenas aceitou sua decisão. Mas ele sentiu uma pressão crescente em seu peito, enquanto observava os outros aproveitando a festa. Orin não pode deixar de sentir um mal-estar dentro de si. Como se algo estivesse prestes a explodir. Quando Liu ela apareceu de repente na sala, Orin congelou. Ela caminhou pela sala com passos firmes e elegantes, vestida com um vestido azul escuro que lhe caía perfeitamente. Seu cabelo, geralmente preso em um coque apertado, caía em ondas suaves ao redor do rosto, enquanto a maquiagem destacava seus olhos e maçãs do rosto. Ela não era mais a mulher exausta, vestida com o uniforme cinza de limpeza que ele via em casa todas as noites. Ela era uma pessoa diferente agora. Uma mulher que parecia confiante, que falava com confiança e que parecia completamente diferente. Orin sentiu seu mundo girar enquanto a observava caminhar em direção a Edward Milton, seu chefe, e Gerald Hopkins, o diretor do Museu de Cleveland. Como se os conhecesse a vida toda. Liu ela conversava com eles, gesticulando com entusiasmo, como se fosse especialista no assunto. Orin não sabia o que fazer. Como reagir? Ele a encarou em silêncio, incapaz de desviar o olhar dela, enquanto sua mente lutava para processar o que estava acontecendo. Tali, sua parceira de festa, olhou para ele de forma estranha. Você a conhece? Ele perguntou. Orin, incapaz de pensar com clareza, respondeu. Acho que já a vi antes no museu. Mas a resposta soou vazia. Até mesmo para ele. Ele não podia negar o que estava vendo. Liu ela, sua esposa, era o centro das atenções em uma festa de trabalho onde ele a havia escondido, mentindo sobre sua verdadeira identidade. O chefe de Orin, Milton, aproximou-se deles e, com um largo sorriso, apresentou Liu ela como um especialista em interiores históricos. A princípio, Orin não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como isso é possível? O que estava acontecendo? Mas quando Edward Milton lhe lançou um olhar curioso, Orin não pode fazer nada além de concordar e finalmente admitir a verdade. Ainda que indiretamente. Sim, nós nos conhecemos. Ela é minha esposa, disse ele, com uma mistura de constrangimento e perplexidade. Liu ela, ao contrário, parecia calmo e sereno, sem o menor traço de dúvida. Ele se apresentou naturalmente, compartilhou seu conhecimento e respondeu elegantemente às perguntas dos convidados. Orin observava tudo, sentindo sua própria mentira desmoronar diante dos olhos, enquanto Liu ela se portava com habilidade. Ele, por outro lado, sentia que cada palavra de sua esposa era um golpe em seu orgulho. A festa continuou, mas para Orin, tudo havia mudado. Ele não conseguia olhar seus colegas nos olhos. A verdade estava lá fora, exposta, e ele não podia mais se esconder atrás de sua fachada. Quando finalmente ficou sozinho com Liu ela, ele não pode deixar de encarar seus erros e, pela primeira vez, ver sua esposa como ela era, uma mulher digna, inteligente e forte que não precisava se esconder. Este ponto da história marca o começo do fim das mentiras de Orin. É o momento em que ele encara a verdade de sua vida. Uma verdade que ele não pode mais ignorar. O quarto ponto-chave da história aborda o choque entre expectativas e realidade. Orin, que vem inventando mentiras sobre sua vida e a de sua esposa, enfrenta uma situação ainda mais complicada quando as mentiras são expostas publicamente. Depois da festa, Orin é forçado a confrontar as consequências de suas ações. A pressão do seu ego e o medo de perder o emprego levam a um profundo dilema moral. A humilhação pública é uma das forças mais poderosas que levam Orin a uma crise existencial. Ele não só tem vergonha da mentira que vem contando sobre sua esposa,
Mas também se depara com a realidade de que seus colegas e chefes, que antes o viam como um homem de sucesso, agora têm uma visão diferente dele. O confronto com sua própria verdade o obriga a confrontar o homem que ele deixou de ser, um arquiteto cheio de orgulho e confiança, agora reduzido a um homem escondido atrás de uma fachada de mentiras. Este momento de humilhação é crucial para o desenvolvimento do personagem de Orin. Por meio dessa experiência, ele começa a perceber a importância da honestidade, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Enquanto isso, Liuela, que vem defendendo a verdade e agindo com dignidade ao longo da história, continua a demonstrar sua força e resiliência, algo que Orin inicialmente não conseguia ver ou apreciar completamente. A tensão no ar era palpável enquanto Orin se dirigia ao escritório de seu chefe, Edward Milton, para a reunião que moldaria seu futuro. Passei a noite com Liuela, observando seu rosto calmo e sereno, enquanto ele lutava entre a vergonha e a humilhação. Eu sabia que o que tinha feito era errado, mas como poderia desfazer o dano que havia causado? Ele não apenas mentiu para si mesmo, mas também enganou as pessoas com quem mais se importava. Na manhã de segunda-feira, Orin chegou ao escritório de Milton com um nó no estômago. A conversa que eu tanto temia finalmente aconteceria. Edward Milton olhou para ele seriamente e pediu que se sentasse, sem dizer nada a princípio. A ansiedade de Orin aumentou enquanto seu chefe permanecia em silêncio, avaliando a situação. Finalmente, Milton quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada: "Você é um bom arquiteto?" Kenneth. Orin ficou surpreso com a pergunta. "Sim, acho que sim." Ele respondeu, sem saber o que mais dizer. A incerteza o invadiu. Ele temia que sua resposta não fosse suficiente. Milton continuou: "O que importa aqui não é que ele mentiu, mas que ele teve a coragem de admitir." Essas palavras foram como um alívio para Orin. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu aliviado, em vez de ser julgado imediata e duramente. Milton lhe ofereceu uma chance de redenção. Ele não só estava disposto a perdoá-lo pela mentira, mas também lhe deu uma segunda chance na carreira. Uma oportunidade que Orin sabia que não podia desperdiçar. No entanto, o alívio durou pouco. Sentado em frente a Milton, Orin não conseguia parar de pensar no que havia acontecido na festa. Quando Liuela se apresentou como a mulher inteligente e profissional que sempre foi, a humilhação que ele sentiu ao vê-la triunfar sobre os colegas se transformou em um profundo sentimento de arrependimento. Ele percebeu que, ao esconder a verdade, havia perdido o que tinha de mais valioso: o respeito de sua esposa, de si mesmo e talvez até de seu chefe. "Quero que saiba, Kenneth, que da próxima vez que tivermos uma festa da empresa, quero ver sua esposa aqui. Não a mulher que você inventou, mas a mulher de verdade", disse Milton, com um sorriso franco, deixando claro que entendia a situação de Orin. Para ele, a honestidade era mais importante do que qualquer outra coisa. E o mesmo se aplicava aos relacionamentos profissionais. Orin, que temia perder o emprego, ficou impressionado ao saber que, em vez de ser punido, estava tendo a chance de recomeçar. Entretanto, essa oportunidade só seria válida se ele se comprometesse a ser honesto consigo mesmo e com os outros. Foi um momento de libertação para Orin, mas também de transformação. Ele sabia que sua vida profissional e pessoal dependia de como ele escolhesse enfrentar seu próprio fracasso. Após a reunião com Milton, Orin retornou ao seu escritório e, enquanto olhava pela janela, pensou em tudo o que havia acontecido. A humilhação que ele sofreu, a mentira que ele manteve por tanto tempo e a maneira como Lee Ismael desafiou todas as expectativas deram a ele uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Ele estava tentando manter seu orgulho intacto, mas no processo, perdeu o que realmente o definia: sua integridade. Quando Orin voltou para casa naquela noite, ele não estava mais sobrecarregado pelas mentiras. Eu tinha tomado uma decisão. Ao entrar na casa, ele se dirigiu a Liuela, que estava sentada no sofá, com seu olhar sereno de sempre. Ele sabia que a única maneira de reconstruir seu relacionamento com ela era ser completamente honesto. "Sinto muito", ele disse em voz baixa, mas firme. "Eu estava errado esse tempo todo. E quero consertar as coisas. Chega de mentiras." Lee olhou para ele, com uma expressão suave, mas firme, e respondeu: "Eu sei que você pode mudar, Orin, mas isso depende de você. Tudo o que peço é que não me envergonhe mais. Nem você, nem eu." Com essas palavras, Orin entendeu que a humilhação e a dor eram apenas o primeiro passo de um longo processo de redenção. Mas ele também sabia que finalmente havia encontrado coragem para encarar a verdade. E que essa verdade o libertaria das mentiras que o prendiam. A mudança havia começado. O quinto ponto-chave da história é o ápice de toda a jornada emocional dos personagens principais. Após a humilhação pública e o confronto de mentiras, Orin começa a aceitar as consequências de seus atos e busca uma maneira de redimir sua vida e seu relacionamento com Liuela. Esse processo de redenção é gradual e profundo, envolvendo tanto a restauração de sua integridade profissional quanto a reconstrução de seu relacionamento pessoal.
Liuela, por sua vez, já tomou decisões claras sobre seu próprio caminho. Apesar das dificuldades que enfrentou, ela manteve sua dignidade e lutou para não ser definida por seu trabalho como faxineira. No entanto, conhecer Meryl, uma mulher que já foi uma designer de interiores de sucesso, a inspira a buscar uma nova oportunidade. Meryl, vendo-a como alguém com potencial para fazer algo mais, oferece a ela uma saída para sua situação atual, convidando-a a se tornar sócia de um negócio de design que ela está começando. Liuela vê essa oferta não apenas como uma oportunidade econômica, mas como uma maneira de recuperar sua autoestima e seguir em frente com sua vida. O contraste entre as decisões que Orin e Liuela tomam reflete como ambos os personagens estão finalmente enfrentando seus próprios medos. Mas de perspectivas diferentes. Enquanto Orin começa a reconstruir sua vida profissional com a ajuda da honestidade, Liuela decide redirecionar sua vida profissional, assumindo o controle de seu destino. Após o encontro com Milton, Orin retornou ao seu escritório com o coração mais leve, mas também com a mente cheia de dúvidas. Ele sabia que havia recebido uma segunda chance, mas sentia que ainda tinha muito a provar, tanto para seus companheiros de equipe quanto para si mesmo. O medo de perder tudo o levou a mentir por tanto tempo. Mas agora, com a verdade sobre a mesa, ele sentia que seu futuro profissional dependia de sua capacidade de reconstruir o que havia destruído. Naquela noite, enquanto Orin caminhava para casa, ele pensou em como tudo havia mudado. Embora Milton o tivesse perdoado, ele ainda sentia que precisava reconquistar o respeito da esposa. A festa foi um momento decisivo para ele viu a dignidade de Liuela e como, apesar das circunstâncias, ela não permitiu que seus erros e seu trabalho temporário a definissem. Mas o mais importante foi o que Liuela lhe mostrou naquela noite, como ela, sem buscar reconhecimento dos outros, permaneceu fiel a si mesma. Quando cheguei em casa, Liuela estava esperando, como sempre, com uma calma que agora parecia mais imponente do que nunca. Eu não estava triste nem bravo. Eu apenas estava lá, pronto para o que acontecesse. Orin se aproximou e, pela primeira vez em muito tempo, não teve medo de falar com ela. Sinto muito, disse ele, com uma sinceridade que nunca havia conseguido expressar antes. Sei que não fui o homem que prometi ser. E sei que não posso desfazer tudo o que fiz. Mas quero começar a consertar. Chega de mentiras. Nem para mim, nem para você. Lee sentiu o cheiro dele olhando fixamente. Mas não respondeu imediatamente. Sua expressão era serena, como se ela já tivesse aceitado a dor que a mentira causou. Mas, ao mesmo tempo, seu olhar demonstrava uma força silenciosa. Por fim, ele disse, eu sei. Orin, sei que você tem medo de perder tudo. Mas também sei que está disposto a consertar as coisas. É isso que mais importa. A verdade sempre foi a única coisa que importou para mim. E mesmo que tenha sido difícil, você está começando a entender isso. Orin assentiu, sentindo o peso de tudo o que havia feito pesando sobre ele. Mas também sentindo uma centelha de esperança dentro de si. Por fim, entendi que a honestidade era a base de qualquer relacionamento genuíno, seja pessoal ou profissional. Nos dias que se seguiram, Orin enfrentou os desafios de seu trabalho com energia renovada. Embora a humilhação ainda estivesse presente em sua mente, havia algo dentro dele que o impulsionava a continuar em frente com a cabeça erguida. Ele sabia que a autoconfiança não seria reconstruída da noite para o dia, mas estava disposto a conquistá-la aos poucos. Enquanto isso, Liuela não ficou muito atrás. Embora tivesse decidido seguir em frente com a oferta de Meryl, seu caminho não foi fácil. Ela deixou claro que seu trabalho como faxineira não a definia e que ela tinha muito mais a oferecer. Ao começar sua nova carreira em design, Liuela sentiu que estava recuperando sua própria identidade. Uma que ela nunca havia perdido, mas que teve que esconder devido às circunstâncias. Um dia, enquanto conversava com Orin sobre seus novos projetos, Liuela sorriu para ele com uma nova energia. O que mais me surpreende, disse ela, é que me sinto mais eu mesma agora. Depois de tudo o que passamos. Sei que não será fácil, mas sinto que tudo o que me aconteceu até agora me trouxe a este momento. Orin, olhando para sua esposa, viu uma mulher diferente. Uma mulher que não apenas havia resistido à adversidade, mas que havia saído dela mais forte. Eu admiro você, ele disse, com um tom cheio de respeito e gratidão. E eu sei que, mesmo que tenhamos tido nossos problemas, eu não gostaria de seguir esse caminho com ninguém além de você. Lee cheirou os olhos dela e encontrou os dele. E por um momento, Orin viu nela o reflexo da mulher por quem ele havia se apaixonado, forte, digna e disposta a seguir em frente. Não por ele, mas por si mesma. A redenção de ambos os personagens é uma história de crescimento pessoal e emocional. Enquanto Orin começa a reconstruir sua carreira e identidade profissional por meio da honestidade, Liuela dá o próximo passo em sua vida ao assumir o controle de seu futuro, escolhendo um caminho que a leva a fazer aquilo que ela realmente ama. Ambos os personagens, embora por razões diferentes,
encontram uma nova oportunidade de recomeçar, certos de que dignidade, honestidade e respeito mútuo são os pilares de seu relacionamento e de seu futuro. O sexto ponto-chave da história envolve a aceitação total das consequências das decisões que Orin e Lee tomaram. Este é um momento de transição, onde ambos os personagens devem confrontar as decisões que tomaram em relação às suas mentiras, ao seu trabalho e à sua vida em comum. Nesse momento, eles encaram a verdade do que aconteceu e começam a aceitar o impacto que suas escolhas tiveram sobre si mesmos e sobre os outros. A aceitação da realidade da situação por Orin é crucial. Por muito tempo, ela lutou contra sua própria vergonha e os efeitos das mentiras que havia contado. Não apenas sobre sua vida profissional, mas também sobre seu casamento. Este ponto marca o momento em que ele percebe que não pode mais se esconder atrás de mentiras e que, ao encarar a verdade, ele pode se redimir. Ela, por sua vez, também deve aceitar as consequências de sua própria decisão de continuar trabalhando como faxineira por tanto tempo, bem como as circunstâncias que a levaram a essa decisão. Entretanto, sua aceitação não é uma rendição, mas uma afirmação de sua identidade e dignidade. Ao começar sua nova carreira, ela abraça os desafios e as dificuldades, mas o faz com a força de alguém que enfrentou uma luta interna e saiu vitorioso. O sexto ponto também mostra como, depois de aceitar o que aconteceu, ambos os personagens estão prontos para recomeçar. Enquanto Orin enfrenta as potenciais repercussões profissionais de sua franqueza e Ela embarca em sua própria carreira de design. Os dois se preparam para um futuro juntos baseado na verdade e na integridade. Algo há muito ausente de seu relacionamento. Na segunda-feira após a festa, Orin acordou cedo, ainda com o eco das palavras de Lee em sua mente. Ela sabia que precisava confrontar seu chefe, Milton, e contar toda a verdade. Ele não podia mais se esconder atrás das mentiras que vinha tecendo há meses. Embora seu coração estivesse batendo rápido, ele estava determinado a ser honesto. Ele finalmente percebeu que, se realmente quisesse mudar, teria que aceitar as consequências de suas ações, mesmo que isso significasse perder o emprego. Ao longo do dia, sua mente debateu entre medo e esperança. Eu sabia que não podia apagar o que tinha feito, mas também sabia que não podia viver uma vida construída sobre mentiras. Chegando ao escritório de Milton, Orin respirou fundo e bateu na porta. Quando Milton o convidou para entrar, Orin sentou-se, olhou para seu chefe e começou a falar sem preâmbulos. Preciso contar toda a verdade a ele, disse Orin, sentindo as palavras saírem com dificuldade. Minha esposa não é a advogada que eu a retratava. Eu a fazia parecer algo que ela não era porque tinha medo de perder o emprego. Meu orgulho me levou a mentir. E agora tenho que enfrentar as consequências. Milton olhou para ele em silêncio por um longo momento, observando a vulnerabilidade de Orin. Por fim, ele respondeu: agradeço sua honestidade. Kenneth, muitos teriam tentado esconder a verdade. Mas você deu o primeiro passo. Mesmo assim, isso não muda as circunstâncias. O trabalho que você tem feito e as mentiras que você contou afetam a todos nós. E você deve estar preparado para as consequências. Orin assentiu, sabendo que era hora de enfrentar seus próprios erros. Eu não esperava uma absolvição fácil, mas estava pronto para aceitar o que acontecesse. Eu entendo, ele disse. Não espero que ele me perdoe. Mas sei que preciso mudar e estar disposta a enfrentar o que vier. Milton assentiu pensativamente e então se levantou. O que importa para mim é que você seja honesto comigo agora. Se tiver coragem de encarar a verdade, acho que pode superar isso. Mas você terá que provar. Vamos ver como você segue em frente. Orin saiu do escritório com um nó no estômago, mas também com uma sensação de alívio. Pelo menos agora ele havia dado o primeiro passo em direção à redenção. Naquela noite, Ela esperava em casa. Como sempre, com a calma que a caracterizava. Apesar de tudo o que ele havia passado, não havia reprovação em seu rosto. Apenas uma profunda compreensão do que ele havia vivenciado. Quando Orin entrou na casa, ela levantou os olhos do livro e sorriu suavemente para ele. Como foi? Ele perguntou com um olhar calmo. Eu disse tudo, respondeu Orin, em voz baixa. Eu disse a verdade a ele. Não sei o que vai acontecer, mas não podia mais mentir. Ela assentiu lentamente, sem precisar de palavras. Ela já sabia que esse momento chegaria. E agora? Ele perguntou, quase como se já soubesse a resposta. Agora, tenho que enfrentar as consequências. Disse Orin, mas, o mais importante, não tenho mais medo de ser quem eu sou. E isso inclui ser seu marido. Sem vergonha ou mentiras. Lee sentiu o cheiro do olhar dele, pela primeira vez em muito tempo. Orin viu nos olhos dela a certeza de que o que ela estava dizendo era verdade. Não se tratava de perdão instantâneo ou esquecimento rápido. Foi um compromisso mútuo para reconstruir algo juntos. Baseado na honestidade. No dia seguinte, Ela acordou com energia renovada. Embora seu trabalho como faxineira não fosse fácil, ela agora via o futuro com novos olhos. O projeto com Meryl continuou.
e ela estava determinada a aproveitar essa oportunidade. Enquanto isso, Orrin continuou seu trabalho, ciente de que, embora as coisas não fossem fáceis, ele havia tomado a decisão certa. Ambos sabiam que seu futuro dependia de como enfrentariam as provações que viriam. Mas também sabiam que, no final, seu relacionamento e suas vidas profissionais seriam muito mais fortes se fossem baseados na verdade. Aceitar as consequências e começar uma nova vida representa um momento crucial em que os personagens deixam suas mentiras para trás e encaram a realidade de suas decisões. Orrin enfrenta seu próprio medo e vergonha. Enquanto Liyuela, embora continue lutando por seus sonhos, demonstra uma força e dignidade que o inspira a fazer o mesmo. Juntos, eles estão prontos para construir um futuro baseado na verdade, respeito e integridade. O sétimo ponto-chave desta história é a fase em que Orrin e Liyuela começam a reconstruir seu relacionamento. Depois de enfrentar as consequências de suas ações, eles agora estão no processo de curar suas feridas, entender um ao outro e redescobrir o que os uniu em primeiro lugar. Este é um ponto de transição em que ambos os parceiros devem aprender a aceitar a vulnerabilidade um do outro, fortalecer a confiança mútua e construir um futuro juntos, sem as mentiras do passado. Embora Orrin tenha dado o primeiro passo em direção à redenção ao ser honesto sobre suas mentiras, o caminho para a reconciliação não é automático nem fácil. Liyuela também enfrenta seus próprios desafios ao decidir seguir em frente com a nova oportunidade de carreira que Meryl lhe ofereceu. Ela, assim como Orrin, deve aprender a confiar nele novamente, mas desta vez em uma base mais sólida de transparência e sinceridade. Na segunda-feira, após a conversa com Milton, Orrin retornou ao seu escritório, mas algo havia mudado dentro dele. Ele não se sentia mais preso na teia de mentiras que havia tecido. Nem se preocupava com o que seus colegas pensavam dele. Tive que começar do zero. Mas pelo menos consegui fazer isso de cabeça erguida. No final do dia, ele estava aliviado por nada do que dissera a Milton ter afetado sua posição e percebeu que, no final, seus medos de rejeição profissional não tinham sido tão assustadores quanto seu medo de se perder. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou Liyuela sentada no sofá, segurando uma xícara de chá. Ela parecia calma, mas seus olhos, ainda refletindo a intensidade de tudo o que havia acontecido, mostravam uma profunda reflexão. Como foi? Ele perguntou. Como sempre, sem nenhum traço de reprovação. Apenas uma curiosidade calma e atenta. Foi difícil, mas sinto que é a coisa certa a fazer. Respondeu Orrin, sentando-se ao lado dela. Estou em um lugar diferente agora. Li, não sei o que o futuro reserva. Mas sei que não posso mais viver nas sombras. Preciso estar com você. Sem mentiras. Sem medo. Li olhou para ele, reconhecendo que seu marido, embora ainda vulnerável, estava começando a mudar. Ele não era o homem que ela conhecera anos antes. Cheio de confiança e orgulho profissional. Mas havia algo mais profundo nele agora, uma vontade de ser genuíno, de viver honestamente. E eu estou aqui, Orrin, ela disse suavemente. O que aconteceu não define quem somos. Nós decidimos quem seremos. Não há mais desculpas. Não para você e para mim. Estamos aqui, juntos. E é isso que importa. Pela primeira vez em muito tempo, ambos perceberam que, embora suas vidas fossem marcadas pelas cicatrizes do passado, essas cicatrizes também faziam parte do que os unia. Ambos tiveram que aprender a confiar novamente. Mas o fizeram com uma nova base de compreensão e respeito mútuo. Liyuela começou a se adaptar à sua nova vida profissional. Embora eu ainda não tivesse atingido o nível de sucesso que desejava. Sentia que o que estava fazendo era a coisa certa. O projeto com Meryl estava andando lentamente. Mas eu tinha a sensação de que estava indo na direção certa. Apesar dos medos que ainda nutria, sentia um renovado senso de propósito. Enquanto isso, Orrin começou a tomar decisões mais maduras em seu trabalho, sabendo que o verdadeiro valor de sua vida não estava em impressionar os outros, mas em ser fiel aos seus princípios. A verdadeira mudança neles aconteceu quando, uma tarde, Orrin perguntou a Liyuela, o que você acha do meu trabalho agora? De tudo o que passamos. Liyuela sorriu, mas era um sorriso diferente, cheio de compreensão. Acho que o trabalho que fazemos não é tão importante quanto a forma como o fazemos. O que mais importa para mim é saber que agora você é uma versão melhor de si mesmo e que juntos podemos recomeçar. E enquanto estavam sentados juntos no sofá, sem as máscaras que usaram por tanto tempo, ambos entenderam que o amor que compartilhavam, embora testado pelo tempo e pelas dificuldades, continuava sendo seu ponto mais forte. Eles não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas agora, a cada passo que davam, estavam trilhando um caminho mais genuíno, mais saudável e, acima de tudo, mais sincero. A reconstrução do relacionamento entre Orrin e Liyuela simboliza o processo de cura após uma traição e um longo período de mentiras. Ao aceitar sua vulnerabilidade e ser honestos um com o outro, eles começam a deixar as sombras do passado para trás e se preparam para um futuro onde honestidade,
Respeito e confiança serão os pilares fundamentais. Por meio desse processo, os personagens encontram redenção não apenas em suas vidas profissionais, mas também em suas vidas pessoais.